O ar que você respira neste exato momento está carregado com uma verdade tão antiga quanto o tempo e tão revolucionária quanto a descoberta do fogo. Existe um conhecimento que atravessou milênios, protegido nas sombras por aqueles que compreenderam seu poder transformador, um manual de instruções para a realidade que desafia tudo o que nos ensinaram sobre como o universo funciona. O Kybalion não é simplesmente um livro, mas uma chave mestra capaz de destrancar portais mentais que foram selados pela sua educação, pela sociedade e pelas limitações autoimpostas que você nem mesmo percebe que carrega. Nas paredes dos templos herméticos do Antigo Egito, onde os iniciados passavam anos em treinamento rigoroso antes de receber esses ensinamentos, havia uma inscrição que dizia: "Conhece a ti mesmo e conhecerás os segredos dos deuses." Esta frase guarda em si o princípio fundamental do Kybalion, a compreensão de que a realidade que você experimenta diariamente não é um fato objetivo, mas uma projeção altamente pessoal, moldada pelos filtros invisíveis da sua própria mente. Os 7 princípios herméticos contidos no Kybalion representam as leis imutáveis que governam essa projeção, assim como a gravidade governa a queda dos objetos. A diferença crucial é que, enquanto a gravidade age sobre todos igualmente, o domínio dos princípios herméticos permite que você se torne o arquiteto consciente da sua própria experiência de realidade. O primeiro e mais fundamental desses princípios, o princípio do mentalismo, declara que tudo é mente, o universo é mental. Esta não é uma metáfora poética, mas uma afirmação literal sobre a natureza da existência. Quando os físicos quânticos modernos falam sobre o papel do observador na determinação da realidade, eles estão, sem saber, ecoando a sabedoria do Kybalion. Tudo o que você vê, toca e experimenta como matéria sólida é, em seu nível mais fundamental, energia vibrando em determinadas frequências. E essas frequências respondem diretamente ao instrumento mais poderoso que você possui: sua consciência focada. Há um experimento mental que os antigos mestres usavam para demonstrar este princípio. Imagine que você está sonhando. No sonho, tudo parece absolutamente real. As cores, os cheiros, as texturas, as emoções. Enquanto está imerso nesse sonho, você não questiona sua realidade. Só ao acordar compreende que tudo aquilo foi criação da sua própria mente. O Kybalion propõe uma pergunta perturbadora. E se o que você chama de vida desperta for igualmente uma projeção mental, só que em uma escala mais ampla e complexa? E se você não estiver percebendo o mundo, mas sim criando-o momento a momento através dos filtros das suas crenças, expectativas e padrões de pensamento? Esta compreensão traz consigo um poder imenso e também uma responsabilidade colossal. Se você está constantemente criando sua realidade através dos mecanismos ocultos da sua própria mente, então cada pensamento, cada crença, cada padrão emocional se torna um tijolo na construção do mundo que você experimenta. Os iniciados herméticos passavam anos dominando o controle mental antes de avançar para os princípios mais profundos do Kybalion, porque compreendiam que uma mente indisciplinada, ao tomar contato com esses conhecimentos, poderia criar seu próprio inferno tanto quanto seu paraíso. Existem técnicas específicas, preservadas ao longo dos séculos, que permitem reprogramar os filtros perceptivos, alterar padrões de realidade em nível quântico e assumir o controle consciente do processo criativo que normalmente ocorre nos bastidores da sua mente. Estas técnicas não são magia no sentido popular da palavra, mas tecnologia mental de altíssima precisão, baseada no entendimento profundo de como a consciência interage com a matriz da realidade. Assim como o sol nascente revela gradualmente os contornos do mundo ao dissipar as sombras da noite, o segundo princípio do Kybalion, o princípio de correspondência, começa a iluminar as conexões ocultas que tecem o tecido da sua existência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Não é um mero aforismo poético, mas uma chave mestra para decifrar os padrões secretos que se repetem em todas as escalas da criação, desde o movimento dos átomos até a dança das galáxias, desde os ciclos da sua vida
até os fluxos cósmicos que regem o universo. Quando você começa a perceber essas correspondências, a realidade deixa de ser uma série aleatória de eventos para se revelar como uma sinfonia perfeitamente orquestrada, onde cada nota, cada experiência, cada encontro, cada desafio tem seu lugar preciso na melodia da sua evolução consciente. Os antigos templos herméticos eram construídos como mapas tridimensionais deste princípio, com suas colunas representando a conexão entre o terrestre e o celeste. Seus pisos de mosaico mostrando padrões que se repetiam em micro e macrocosmo. Os iniciados passavam anos treinando a percepção para reconhecer essas correspondências em todos os aspectos da vida. Desde a forma como as estações do ano ecoam os ciclos de crescimento pessoal, até a maneira como os relacionamentos refletem partes não integradas do próprio ser. Você pode começar este treinamento agora, observando como os padrões da sua vida íntima se refletem nos acontecimentos do mundo ao seu redor, como seus estados internos se manifestam em circunstâncias externas, como suas crenças profundas se materializam em experiências concretas. Este é o verdadeiro significado do conhece a ti mesmo, inscrito nos templos. Ao estudar as profundezas da sua própria mente, você decifra os códigos ocultos da matriz da realidade. O princípio de correspondência revela que cada desafio que você enfrenta, cada pessoa que cruza seu caminho, cada situação aparentemente casual, é na verdade um espelho cuidadosamente posicionado pelo universo para mostrar aspectos de si mesmo que precisam ser reconhecidos, integrados ou transformados. Quando você compreende isso profundamente, deixa de ser vítima das circunstâncias para se tornar um observador ativo do jogo cósmico de espelhos. Os mestres herméticos desenvolviam a habilidade de ler esses sinais com a precisão com que um astrônomo lê as estrelas. E é esta arte sagrada que está ao seu alcance dominar quando você aplica conscientemente este segundo princípio do Kybalion à sua vida cotidiana. Mas a verdadeira revolução ocorre quando você percebe que essas correspondências não são apenas observações passivas, mas ferramentas ativas de transformação. Ao mudar conscientemente os padrões internos, seus pensamentos, suas crenças, suas emoções, você altera as correspondências externas que se manifestam em sua realidade. Este é o segredo por trás de todas as grandes tradições de manifestação, desde os rituais sagrados dos templos egípcios até as mais modernas técnicas da física quântica aplicada à consciência. O universo responde ao seu estado interno não por capricho ou mágica, mas porque ele é, em sua essência mais profunda, um espelho multidimensional da sua própria consciência em evolução. Tudo no universo pulsa em um movimento eterno, desde os elétrons que giram em torno dos núcleos atômicos até os planetas que orbitam estrelas distantes. O terceiro princípio do Kybalion, o princípio da vibração, revela que esta verdade fundamental é a chave para dominar a arte da alquimia pessoal. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra, e compreender esta lei é adquirir o poder de transformar a própria existência em seus níveis mais fundamentais. Os antigos alquimistas não buscavam apenas transmutar chumbo em ouro, mas sim estados inferiores de consciência em experiências superiores de realidade. Quando você começa a perceber o mundo como um oceano de vibrações sutis, cada pensamento se torna uma frequência, cada emoção uma ressonância, cada ação uma nota na grande sinfonia cósmica. Os mestres herméticos desenvolveram técnicas precisas para trabalhar com essas vibrações. Eles sabiam que para elevar sua experiência de realidade, era necessário primeiro elevar sua vibração pessoal, não como uma metáfora New Age, mas como um princípio científico rigoroso. Seus templos eram construídos com materiais específicos que ressoavam em certas frequências. Seus rituais usavam sons que alteravam estados de consciência. Suas práticas diárias eram projetadas para sintonizar o corpo e a mente com as harmonias superiores do cosmos. Você pode aplicar este mesmo princípio hoje através de práticas simples, mas profundamente eficazes. Comece observando como diferentes ambientes, pessoas e atividades afetam sua energia vital. Perceba como certas músicas elevam seu estado de espírito enquanto outras o deprimem, como alguns lugares lhe dão energia enquanto outros a drenam. Estas não são coincidências,
mas demonstrações práticas do princípio da vibração em ação. O segredo mais profundo deste princípio está na compreensão de que suas emoções são a linguagem da sua vibração pessoal. Raiva, medo e tristeza são frequências baixas e densas, enquanto amor, alegria e paz são frequências altas e sutis. Mas os iniciados herméticos iam além desta simples classificação. Eles desenvolveram mapas detalhados, mostrando como cada emoção específica se correlaciona com diferentes níveis de realidade que você pode acessar. Eles sabiam que para manifestar uma nova realidade, era necessário primeiro gerar em si mesmos a vibração correspondente àquela experiência. Este é o verdadeiro significado por trás de todas as práticas espirituais autênticas. Não são rituais vazios, mas tecnologias vibracionais para sintonizar sua consciência com as realidades que deseja experimentar. Quando você começa a trabalhar conscientemente com este princípio, ocorre uma mudança radical em sua percepção. Pessoas e situações que ressoam em frequências mais baixas naturalmente começam a sair de sua experiência, enquanto sincronicidades positivas e encontros significativos se tornam cada vez mais comuns. Não porque o universo esteja lhe fazendo favores, mas porque você mudou sua assinatura vibracional e agora atrai correspondências diferentes. Este é o segredo por trás do que os antigos chamavam de milagres. Não violações das leis naturais, mas o domínio das leis superiores da vibração e ressonância. E agora, ao tomar consciência deste princípio, você começa seu treinamento como alquimista moderno, capaz de transformar as experiências da sua vida tão facilmente quanto um músico ajusta as cordas de seu instrumento para criar harmonias perfeitas. Assim como as marés obedecem à dança gravitacional entre Terra e Lua, todos os aspectos da sua vida pulsam ao ritmo de ciclos ocultos que regem a ascensão e queda de energias, oportunidades e estados de consciência. O quarto princípio do Kybalion, o princípio do ritmo, revela que por trás da aparente aleatoriedade dos eventos existe uma cadência perfeita. Compreendê-la é adquirir o poder de surfar as ondas do destino, em vez de ser arrastado por suas correntes. Tudo flui para dentro e para fora, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Esta é a lei universal que os antigos representavam com o símbolo do caduceu, onde duas serpentes entrelaçadas simbolizavam o eterno balanço entre forças opostas complementares. Quando você internaliza este conhecimento, deixa de lutar contra os ciclos naturais da vida e aprende a usá-los como um marinheiro experiente usa os ventos, transformando o que parecia obstáculo em propulsão para sua jornada. Os iniciados herméticos não apenas estudavam esses ciclos, eles os mapeavam com precisão matemática em tabelas secretas que correlacionavam movimentos planetários com fluxos energéticos pessoais. Eles sabiam que cada ser humano tem seus períodos naturais de expansão e contração, atividade e repouso, luz e sombra, e que resistir a esse fluxo era tão insensato quanto nadar contra uma correnteza poderosa. Mas a verdadeira maestria surgia quando aprendiam a antecipar esses ciclos e se posicionar conscientemente em seu ponto ótimo. Você pode começar a desenvolver essa percepção observando atentamente os padrões rítmicos da sua vida. Quando surgem suas melhores ideias? Em que períodos você é mais produtivo? Quando precisa recuar e recarregar? Esses não são acasos, mas expressões pessoais da grande lei do ritmo que governa desde o microcosmo do seu corpo até o macrocosmo das galáxias. O ensinamento mais revolucionário deste princípio é que o ritmo pode ser dominado, não no sentido de ser anulado, mas de ter sua oscilação transcendida através da consciência. Os mestres representavam isso com a imagem do pêndulo que, embora continue seu movimento, tem seu eixo elevado a um plano superior. Na prática, isso significa que quando você desenvolve o ponto de observação interior, a capacidade de assistir aos altos e baixos da vida, sem se identificar completamente com eles, adquire o poder de navegar pelas marés existenciais sem ser jogado de um extremo a outro. Esta é a origem verdadeira do conceito de equilíbrio nas tradições herméticas. Não uma estagnação no ponto médio,
mas a mestria em mover-se conscientemente através de todos os pontos do ciclo sem perder o centro interno. Ao aplicar este princípio em sua vida diária, você começa a perceber os períodos de desafio não como adversidades, mas como fases necessárias de um ciclo maior. Assim como o inverno precede a primavera, os momentos de dificuldade carregam em si as sementes dos próximos crescimentos. Seus relacionamentos, projetos e até seus estados emocionais revelam padrões cíclicos que, quando compreendidos, permitem que você dance com o ritmo da vida em vez de tropeçar em seus compassos. Esta é a sabedoria que permitia aos antigos alquimistas perseverar através de anos de trabalho aparentemente infrutífero. Eles sabiam que cada fase tinha seu propósito no grande ritmo da transformação pessoal. O Kybalion não foi escrito para ser estudado, mas para ser vivido. E agora, ao completar esta iniciação nos 4 princípios fundamentais, você possui as chaves para começar essa jornada transformadora. O próximo passo não está nestas palavras, mas na aplicação consciente destas verdades atemporais no palco da sua vida cotidiana, onde a verdadeira magia hermética sempre aconteceu, no ponto de encontro entre a sabedoria eterna e o momento presente, entre o divino e o humano, entre o conhecimento e a experiência direta da realidade que você está aprendendo a co-criar.